Bora mergulhar em uma das leis mais fascinantes do poder, a arte de ocultar as próprias intenções. A ideia aqui é simples, mas poderosa: manter as pessoas sempre na dúvida, sem que elas saibam qual é o seu verdadeiro objetivo. Vamos entender como essa tática pode mudar completamente o jogo. Essa citação da Ninon de Lenclos, que era uma verdadeira mestra da estratégia social lá no século XVII, diz tudo, né? Quando você garante a vitória em segredo, seus adversários nem têm a chance de se preparar. A batalha já acabou antes mesmo de começar oficialmente. É genial. E aqui está o problema que essa lei ataca de frente. Em qualquer tipo de estratégia, ser transparente demais é o mesmo que ser previsível. E vamos combinar, ser previsível é ser vulnerável. Falar tudo o que pensa, revelar cada plano, é como entregar de bandeja o mapa da vitória para o seu oponente. Para a gente entender bem o perigo de ser transparente demais, vamos começar com um exemplo do que não fazer de jeito nenhum. É a história de um jovem marquês que, com as melhores intenções do mundo, acabou causando um verdadeiro desastre. Olha só que plano. A experiente Ninon de Lenclos montou essa estratégia de 3 passos para o Marquês de Sévigné. Primeiro, a indiferença, para bagunçar totalmente as expectativas da condessa. Depois, o ciúme, para ele parecer mais valioso, mais desejado. E, por fim, a imprevisibilidade, para deixá-la sempre curiosa, sem saber o que esperar. O objetivo era criar uma confusão de emoções, que é o solo perfeito para a sedução florescer. E aqui a coisa fica clara. É o contraste absurdo entre a estratégia e o puro impulso. De um lado, o plano calculado da Ninon, feito para construir o desejo aos pouquinhos, com paciência. Do outro, o Marquês, que não aguentou a pressão e simplesmente despejou todos os sentimentos de uma vez. E o resultado? Bom, nem preciso dizer, foi um desastre. Na hora que ele soltou a palavra amor, revelando a intenção final dele, o encanto se quebrou, a magia sumiu. A condessa passou a ver tudo de outra forma. O que era um flerte charmoso, de repente virou uma armação barata. A porta se fechou para ele para sempre. Então, onde foi que ele errou feio? Foi em mostrar o jogo todo. Ele destruiu a fantasia. E isso nos leva direto para um mestre que entendia perfeitamente o poder de fazer exatamente o contrário. Agora a gente sai dos salões de festa e vai direto para o campo minado da política do século XIX para conhecer Otto von Bismarck, um verdadeiro gênio em esconder as intenções para alcançar objetivos gigantescos. Imagina o cenário. A Prússia está ali, no momento crucial, e a pressão para entrar em guerra contra a Áustria é enorme. E todo mundo sabia o que o Bismarck pensava. Ele era um nacionalista ferrenho que queria a guerra. Só tinha um problema: o rei era a favor da paz. Isso colocava Bismarck numa situação super delicada. E aí, Bismarck faz o que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Num discurso chocante no parlamento, ele defendeu a paz com unhas e dentes, elogiou a Áustria e falou dos horrores da guerra. Parecia que ele estava traindo tudo aquilo em que acreditava. Mas o objetivo real dele era muito mais profundo. Ele sabia que o exército prussiano não estava pronto, ele precisava de tempo. E para conseguir esse tempo, ele precisava do poder que só o rei podia dar. E as consequências, como a gente pode ver, foram gigantescas. Aquele discurso pacifista evitou uma guerra que seria um desastre. O rei, todo agradecido pela sabedoria dele, o promoveu. E com esse novo poder, Bismarck preparou o exército e, anos depois, alcançou o sonho da vida dele, uma Alemanha unificada, exatamente como ele queria. Um único ato de dissimulação abriu caminho para tudo. Ok, beleza, mas como é que se faz isso na prática? Os exemplos da história nos mostram que existem, sim, ferramentas e táticas bem específicas para esconder as intenções. Vamos dar uma olhada nas mais eficazes. A primeira é a clássica isca, ou a pista falsa. É basicamente apresentar um objetivo falso para desviar a atenção do seu plano de verdade. Sabe como é? A mente das pessoas tende a focar naquilo que parece mais óbvio ou que mexe mais com as emoções. Enquanto todo mundo olha para a isca, o seu movimento real passa batido. Olha esse exemplo militar, que é perfeito. O Duque de Marlborough precisava de um caminho livre para a França e um forte específico estava no caminho. Em vez de simplesmente atacar, ele capturou o forte, fazendo parecer que era super importante para ele. Os franceses, caindo na armadilha, o recapturaram e, achando que estavam estragando os planos do Duque, o destruíram eles mesmos. A isca funcionou, que foi uma beleza. A segunda tática é a cortina de fumaça. E ela é diferente da isca, viu? Enquanto a isca é uma distração ativa, a cortina de fumaça é mais passiva.
A ideia é esconder suas ações atrás de algo tão normal, tão comum e sem graça que ninguém desconfia de nada. É a arte de enganar usando o tédio a seu favor. E para entender isso, não tem exemplo melhor que o do grande vigarista Yellow Kid Wild. Ele era um mestre nisso. Para pegar $35 mil do Sam Diesel, ele não chegou propondo uma aposta do nada. Não. Ele criou uma fachada elaborada e totalmente familiar, um negócio de imóveis. O Diesel ficou tão focado no lucro fácil do negócio que nem percebeu a verdadeira armadilha sendo montada. A luta de boxe arranjada. A fachada familiar o deixou cego para o perigo. E por fim, uma tática que mexe direto com a nossa psicologia, a falsa sinceridade. Ela explora uma falha no nosso sistema. A gente tende a confundir paixão com honestidade. Se alguém parece acreditar muito, com muita emoção em alguma coisa, a nossa tendência é acreditar nessa pessoa também. Isso explora aquele nosso desejo mais básico de confiar nos outros. Tá, mas e quando todo mundo já sabe que você é mestre em enganar? Aí o jogo muda completamente. Tentar esconder suas intenções pode não funcionar mais. Nesses casos, a estratégia tem que ser outra, bem diferente. Pois é, esse é o X da questão. Se a sua fama de pessoa astuta já chegou antes, bancário inocente só vai levantar ainda mais suspeitas. Não dá mais para se esconder atrás dessa máscara. Basicamente, existem dois caminhos aqui. O primeiro é o de P.T. Barnum, assumir a fama. Ele transformou a reputação de trapaceiro em parte do show, fazendo o público se sentir cúmplice da brincadeira. O segundo é o de Talleyrand, usar a honestidade como mais uma camada de engano. Sendo super honesto sobre um assunto pequeno, ele ganhava confiança para poder enganar em outro assunto, muito maior e mais importante. E no fim, a imagem que resume essa lei é poderosa. A aparência de inofensividade, de ser manso como uma ovelha, é a camuflagem perfeita. Por trás dessa fachada, as verdadeiras intenções, as da raposa, podem agir livremente, sem que ninguém perceba, até ser tarde demais. O que nos deixa com uma pergunta no ar, né? A gente viu que, da sedução à política, esconder as intenções é uma ferramenta extremamente poderosa. A questão que fica não é só se a decepção é a chave para o poder, mas sim, ao usá-la, que tipo de poder se constrói? E mais importante, qual é o preço que se paga por ele?